Glória a Jesus Cristo. Muita gente tem me perguntado e me indagado para que eu falasse a respeito das dimensões espirituais. Existem dimensões espirituais. Eu não falei claramente ou concretamente quando eu falei do crescimento espiritual. Mas eu vou falar hoje das dimensões espirituais. Se Paulo está falando no livro de Efésios, no capítulo número 4, e versículo 3, dizendo que todos os crentes deveriam chegar até a unidade da fé, todos os crentes deveriam alcançar o conhecimento do Filho de Deus, que todos os crentes deveriam, aleluia, alcançar a medida do varão perfeito, e que todos os crentes deveriam alcançar a medida da estatura completa de Cristo, está a mostrar que existe degraus espirituais na vida do crente. Existem dimensões espirituais. Ok, presta bem atenção. Há um degrau, como já falei, que o crente deve subir. Eu vejo esse degrau na visão de Jacó. Jacó disse que viu numa visão da noite uma escada cujo topo tocava no céu e Deus estava lá no topo. E toda escada tem degraus. Agora imagine que o crente não é estático. O crente cresce, sobe de degrau em degrau. E muitos crentes pensam que depois que aceitamos Jesus, devemos permanecer no mesmo nível em que nós nos encontramos. Temos que crescer, temos que subir de níveis espirituais. Assim como existem níveis na escolaridade secular, existem níveis no mundo do espírito. Tudo que existe no secular é fotocópia das coisas espirituais. Assim como no exército das Forças Armadas existem hierarquias patentes, assim no mundo do espírito, quer no mundo do espírito do mal, como no mundo do espírito do bem. O mundo do espírito do mal é fotocópia do mundo espiritual do bem. O mundo espiritual é o primeiro e o do bem. E o mal é fotocópia porque veio depois, através de Satanás. Então ele imitou o reino de Deus. Existem várias dimensões espirituais. Eu nego categoricamente e não concordo com isso porque Deus me revelou a respeito de muitos que ensinaram que existiam 4 dimensões espirituais. É muito mais que isso. Presta bem atenção. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele criou também a luz e as trevas. E chamou as trevas de noite. E a luz chamou dia. E a noite foi dada para ser governada pela lua. E o dia pelo sol. E eu vejo Jesus Cristo quando foi lá no norte, vieram lhe chamar para ir curar Lázaro. E ele disse assim: o dia não tem 12 horas, todo aquele que anda de dia não tropeça, porque vê a luz do dia. Mas o que anda de noite tropeça, porque à noite não há luz. Sim, noite, dia. Paulo mostra isso. Nós não somos filhos da noite, mas somos filhos do dia. O dia representa Deus, o bem, e a noite representa o mal, Satanás. Ok. O dia tem 12 horas, a noite também tem 12 horas. Aleluia. Agora entendeste? E muitos vão querer dizer, mas isso aqui é antibíblico, como um rapaz que tentou mandar-me no comentário dizendo, isso não está na Bíblia. Quando Paulo apareceu e começou a pregar coisas que não estavam na Bíblia, já referi outro dia, vou referir outra vez. Se estivesse nesse tempo e naquele tempo também assim, eu creio que foi assim, poderiam retruquir e dizer, mas isso não está escrito na Bíblia. Ok, existem mistérios que serão revelados, não é que não está na Bíblia. A Bíblia, eles estão lá encobertas. Esses mistérios estão encobertos. Precisa de alguém para vir desmistificar os mistérios. Existem 24 dimensões espirituais e não 4. Existem 12 dimensões da noite e 12 dimensões do dia. Existe 12 horas da noite, 12 horas do dia. A escada do crente é de 24 horas. Quando nós aceitamos Jesus, Jesus nos leva para a guerra. Eu já falei outro dia no combate espiritual que todo crente é guerreiro.
E nós teremos que entrar na guerra para superarmos os degraus da vida. Em cada degrau tem lá inimigos, tem lá demônios e tem lá feiticeiros, ou então os bruxos a controlarem as hierarquias espirituais. Nós precisamos ir para a guerra e vencer esses poderes. Por isso Jesus disse, desde os dias de João Batista até hoje, se faz violência no céu. Somente aqueles que se esforçam se apoderam do reino dos céus. Ouviu? Esforço, violência, guerra para poder se apoderar do reino. Eles já estão lá, desde a queda de Adão, tomaram controle, glória das coisas. E nós precisamos avançar e despojar o que eles controlavam. Mas temos que maniatá-los com batalhas. Então, você precisará, o homem entra na guerra e começa as batalhas. A verdadeira guerra está na lua. E já existe uma outra nas estrelas. Mas a estrela é para os emocionados, é para os neófitos, é para os iniciados. Glória a Jesus. A verdadeira guerra começa na dimensão da lua, nas 12 horas da lua. E você precisa vencer as 12 horas. Cada vitória que você tiver, você sobe um degrau. E cada degrau, você explora os benefícios daquele degrau. E assim, quando você dominar as 12 horas da noite, você entra no dia. Aleluia. Mas não te esqueças que tem também poderes que dominam o sol. E aí você terá que lutar e guerrear até alcançar as 12 horas do dia. Quando alguém alcança os 24 degraus da vida espiritual, automaticamente alcança isso que eu acabei de ler aqui. Alcança a dimensão da unidade da fé, alcança a dimensão do conhecimento do Filho de Deus, alcança a dimensão de varão perfeito, ouviu? Varão perfeito. E alcança a dimensão da estatura completa de Cristo. Ou então alcança a dimensão de Cristo. Cristo alcançou os 24 degraus. Infelizmente, os seres humanos são muito preguiçosos. Nem sequer na noite saíram. Continuam na noite. Continuam na noite. E à noite, glória a Jesus, o homem não tem luz. Pois Paulo mostra as três glórias. Uma é a glória das estrelas, e uma é a glória da lua, e outra é a glória do sol. Não te esqueça que a glória do sol é a glória das glórias, é a plenitude das glórias. Sim, se nós não entrarmos no dia, então estou a falar aos guerreiros. Sim, e não estou a dizer que só entrará no céu os que vencerem e entrarem no sol, não. Esses aqui são guerreiros para poderem ajudar outras pessoas, para libertar, como está escrito, importa que morra um homem para que a nação não venha a perecer. A salvação não tem nada a ver com a subida dos degraus, mas que é muito importante sim, como disse o apóstolo Paulo, porque o neófito não está experimentado na palavra da verdade, deve se alimentar do alimento líquido, ou então do leite racional, mas os adultos comem do pão sólido, isto é, têm os seus sentidos ativados para ouvir, compreender, entender a voz do Senhor. Glória a Deus. Outra coisa, salvação não significa que você tem que chegar nas dimensões do sol, não. Salvação é quando você nasce de novo, mas que é necessário, depois que nascermos de novo, avançarmos para podermos explorar o reino aqui na terra e podermos ajudar outras pessoas, sim, porque se você não crescer, há um perigo também de você ser desviado, pois Paulo disse para nós não sermos meninos que são levados por vários ventos de doutrinas. Os meninos, quando os ventos da doutrina sopram, eles vão em todos os lados, mas os homens adultos estão preparados para a boa palavra de Deus, são homens perfeitos, estruturados, que não se movem por qualquer vento, não. Glória a Jesus. Então é preciso crescer. 24 degraus espirituais é a plenitude de Deus. Quando alguém alcança os 24 degraus, as 24 dimensões, esse homem alcançou a plenitude de Deus. E quando alguém alcança a plenitude de Deus, ele tem o reino de Deus sobre a sua vida. E se alguém tem o reino de Deus na sua vida, então, através dele, muita gente entrará no seu testemunho, a sua palavra que ele pregar na terra será vida e muitos se converterão. Ou então, aquilo que nós temos chamado um grande avivamento, abala a terra por um homem que alcançou os 24. Eu não quero te dizer que o avivamento só está no sol, pois uma é a glória das estrelas, mas não te esqueça que a glória das estrelas é muito pequena
ou então a glória, o brilho das estrelas. A estrela não pode nem iluminar a terra. Sim, que significa que é orvalho. A Bíblia diz que o orvalho cedo passa, mas que na lua também tem chuva, mas não é chuva grande. A chuva grande como aquele simbólica que caiu no Carmelo, uma grande chuva é na dimensão do sol, ou então um grande avivamento. Quer dizer que existem 3 fases do avivamento. Tem a primeira fase nas estrelas, que é miséria, orvalho, cedo passa e termina com a corrupção, mas quando nós dominamos a lua, é um mover grande, almas são salvas, são libertas, mas não te esquece, é de noite e depois também, muito cedo, Satanás vai se apoderar e a igreja se corrompe, mas quando entramos no sol, então milhares e milhares de anos passarão, glória a Deus, o sol a brilhar, principalmente quando nós alcançamos o topo. 2 pessoas dominaram os 24 degraus até hoje. E você vai dizer, como sabes disso? Ele é meu amigo e o meu amigo me tem revelado os seus segredos. Aleluia. Assim como disse João Batista, eu não sou o esposo, mas eu sou o amigo do esposo. E eu lhe assisto e ouço a sua voz e se alegro com isso. Então, Moisés dominou os 24 degraus, porque o povo de Hebreu, os povos hebreus estavam na mão de Satanás. Era necessário resgatá-los da mão do diabo. Aleluia. E Faraó representava Satanás. Isso. E assim ele conseguiu resgatar aquele povo. Jesus Cristo alcançou o 24º degrau e assim conseguiu resgatar a humanidade dos seus pecados. Sim, um resgatou Israel e outro resgatou o mundo. Ouvistes? E assim a igreja deveria chegar lá, porque Paulo está a dizer até que todos, quer dizer que todos tenham o direito, todos podem, depende agora de cada um. E Paulo disse que todos que lutam devem se abster de todas as coisas. O problema é que nós queremos lutar e não nos abster de todas as coisas. Queremos nos abster de outras coisas e outras não, e assim não vamos longe. Porque nesta guerra, para você subir os degraus espirituais, você precisa morrer, você precisa renunciar à tua vida, você precisa carregar a cruz, você precisa aceitar o sofrimento de Cristo, como Moisés. Moisés que aceitou os vitupérios de Cristo, desprezando os tesouros da impiedade, lá da casa de Faraó, do palácio. Sim, se nós não fizermos isso, não vamos longe. E assim, nós vamos correr. E nós vamos ser, glória a Deus, aquele que prepara o caminho para o povo passar, como está escrito no livro de Isaías. Aplanai a estrada para que o povo passe, remova das pedras. Olha, as estradas estão todas cheias de pedras e não tem pessoas que vão à frente para desbravar a terra, para remover as pedras para o povo passar. O povo está à espera que haja caminhos e os caminhos estão todos destruídos. Onde estão? Esses homens estão dispostos a pagar um preço, a morrer por amor de Cristo, a dar as suas vidas, aleluia, lutar com os poderes das trevas e vencê-los. E assim o caminho vai aparecer. Caminho é Jesus. Tem que ter um homem para mostrar Jesus a outros homens. Mas esse homem tem que aceitar sofrer, tem que entrar na guerra, tem que crescer, tem que alcançar uma dimensão aceitável. Sim, por isso os mistérios não foram desvendados nessa geração e outras. Por quê? Cessaram. Depois de Paulo. Porque os homens não cresceram. Quando mais você crescer espiritualmente, mais você terá do Senhor, mais você conhecerá das coisas de Deus, mais o Senhor vai te revelar das suas coisas. Quando mais você subir essa escada, mais você saberá. Então essa escada é que te leva para estar próximo de Deus. Na visão de Jacó, é que Deus estava no topo. Então quanto mais você subir, mais próximo você se torna de Deus. E quanto mais próximo você fica de Deus, mais você saberá de Deus, mais você terá de Deus, mais você conhecerá Deus. E assim você poderá ensinar Deus ao povo. Aleluia! Porque os mistérios que Deus mostrará a você não é para você, mas é para ensinar ao povo. Glória a Jesus Cristo. E é isso que falta. 24 dimensões espirituais. 12 da lua e 12 do sol. Quando você dominar o sol, você tem um grande avivamento na terra. Só aconteceram 2 vezes esse grande avivamento. No dia da Páscoa e no dia do Pentecoste. E vai acontecer a 3ª vez no dia dos tabernáculos. Aleluia! Porque aquelas festas foram simbólicas. O real é o nosso. Então, onde estão os guerreiros do Senhor? Aonde estão? E Deus está à procura. Pois está escrito, procurei no meio deles, não achei ninguém que estivesse comigo na brecha.
Procurei. Deus está à procura de homens que estejam na brecha com o Senhor para tapar os murros. Os homens estão a fugir, a entrar na guerra, porque eles amam as suas vidas. E os que pregam o Evangelho amam as suas vidas. Não, se nós amarmos as nossas vidas, Jesus disse, vamos perder a vida. Mas se aborrecermos a nossa vida, nós vamos ganhar vida. Aleluia! Perder vida para ganhar vida. Amar a vida para perder a vida. E assim, o povo de Deus não conhece os mistérios, as profundezas de Cristo. Olha, Paulo que conheceu esse mistério, essa sabedoria. O que é que ele disse? Que o crente precisa explorar a largura de Cristo, o comprimento de Cristo, a altura de Cristo e a profundeza de Cristo. Ouviu? Ouviu? Largura, comprimento, altura, profundidades. Sim. Por isso Paulo disse que a sabedoria de Deus é profunda, é como um poço profundo. E ele fala na sua adoração, no seu salmo, oh, profundidade das riquezas, quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Ouviu? Estava a dizer que nós precisamos não somente ir para as alturas, mas temos que cavar profundo para alcançarmos a sabedoria de Deus, para alcançarmos o poder, para descobrirmos os mistérios de Deus. Oh, ele está encoberto, os mistérios de Deus. Deus quer que haja pessoas que Ele vai revelar os seus mistérios, mas Ele não revela a qualquer um, só revela aos amigos, e os amigos são os que estão próximos de Deus, como Enoque andava com Deus, são um amigo que anda com Deus, lado a lado, e Ele vai te revelar as profundezas dEle, ou então os mistérios. Mas os crentes desse século continuam na largura de Cristo. Neófitos, 30 anos de igreja e não sabem nada. E até hoje estamos discutindo a respeito dos batismos, da imposição das mãos. Eu vejo na YouTube as críticas de meninos perguntando coisas fúteis, que já no lugar em que deveriam ser mestres, continuam a perguntar se é lícito impor as mãos, continuam a perguntar se é lícito o batismo nas águas, continuam a perguntar se quantos batismos existem, continuam a perguntar se o que é o arrependimento, continuam a perguntar a respeito do juízo de Deus, se Deus vai julgar, se há inferno ou não. Ai! É o rudimento da doutrina de Cristo. Existe muito mais do que isso para explorar. Mas quem ousa? E Deus está a perguntar, quem há de ir comigo? Quem? A quem eu enviarei? Ouviu? A mesma pergunta que ele fez a Isaías ainda faz até os dias de hoje. Quem? Quem irá conosco? A quem nós vamos enviar? Mas aquele que disser, eis-me aqui, tem que estar disposto a sofrer por amor a Cristo, como Moisés que preferiu os vitupérios de Cristo do que os tesouros da impiedade. Tem que estar disposto a apanhar, tem que estar disposto a passar vergonha, tem que estar disposto a passar fome, tem que estar disposto até a morrer por amor a Cristo. Na verdade não vai morrer porque Deus, aleluia, é a ressurreição e a vida, porque aquele que nele crê, ainda que esteja morto, viverá. Oh, aleluia! Então ele não vai morrer não, mas vai sofrer por amor a Cristo. E Paulo chama isso o resto das aflições de Cristo. Mas isso vai trazer benefícios para outras pessoas. Isso vai trazer, aleluia, a glória de Deus, a glória do sol. Uma é a glória das estrelas, miséria. Outra é a glória da lua, mais ou menos. E outra é a glória do sol. Onde está a glória do sol? E o avivamento de Jesus Cristo que foi derramado no Pentecostes se perdeu no tempo. Se perdeu. Assim como os poços que Abraão cavou, e quando morreu os filisteus entulharam, ouviu? Entulharam todos os poços, os caminhos foram entulhados que Jesus abriu para nós, sim, por causa do pecado, e é necessário que outros desbravadores, eu não estou a dizer que outros salvadores, o Salvador é o mesmo, o caminho está lá, mas Satanás colocou muitas coisas em cima do caminho, para que o povo não veja o caminho, então tem que ter homens que devem aplanar a estrada, e esses homens têm que explorar a glória de Deus, aleluia, as insondáveis riquezas do Senhor, as inescrutáveis suas sabedoria e riquezas, e ir muito mais fundo e trazer a revelação do mistério de Deus na terra, para os homens verem Deus, sim, com sinais e maravilhas, oh aleluia, e assim os incrédulos, os ateus, os filósofos, os epicureus, como dizia Paulo, os estoicos têm que se prostrar e dizer Jesus Cristo é o Senhor, mas falta isso, por isso Deus reivindica e diz, por causa de vós, meu nome é blasfemado entre as nações, sim, por causa de crentes neófitos, por causa de falta de crescimento espiritual, por causa disto aqui, Deus não pode se manifestar, Deus não pode se manifestar, e como Deus não se manifestou, as pessoas estão duvidando de Deus, as pessoas estão a dizer, será que Deus mesmo existe?
Porque Deus tornou como se fossem só palavras. Falamos tanto e não mostramos Deus nas pessoas. Não, não é isso. Aleluia, Deus quer se manifestar na sua plenitude na terra, mas tem que ter corpos para Ele habitar. E esse corpo tem que aceitar o desafio de crescer. Sim, eu não estou dizendo que você tem que alcançar os 24 degraus. Não precisa, mas tem que ir longe. Aleluia. Como Paulo, glória a Jesus Cristo que fez a diferença no meio da igreja. E eu tenho dito e vou repetir agora, que até hoje Paulo continua a ser um recorde não batido na igreja. Até hoje continua um recorde que não foi superado entre vocês. Mas por quê? Por causa da preguiça. Um povo preguiçoso. Eu não vos falei, eu vos disse que eu tive uma visão. Volto a repetir aqui para a vossa segurança. Onde vi Satanás blasfemando o Senhor Jesus, dizendo que tu morreste na cruz, mas o teu povo odeia a cruz. Vocês odeiam a cruz, vocês amam as coroas. Não tereis descanso nem paz aqui. Aqui não é lugar da coroação, aqui é lugar dos vitupérios, da cruz. As coroas é lá no céu, mas vocês querem distinções, querem coroas, querem se promover vocês próprios. Como vocês poderão alcançar a grandeza de Deus? É impossível. Sim, é preciso viver a vida como Paulo, se abstendo de tudo, pela excelência do conhecimento de Cristo, considerar esse mundo como lixo, desprezar, aleluia, tudo nesse mundo, estar disposto a sofrer por esse mundo, porque você foi separado por Deus e para Deus, porque você foi colocado à frente do rebanho para você abrir o caminho, mas você que foi levantado para esse ofício, você não está a desempenhar esse ofício. E você está arrastando as almas para o abismo. Você está levando eles para o buraco, porque você tem um cego nesse caminho. Jesus disse, somente aqueles que andam de dia, eles vão ver o caminho. Porque de dia eles vejam as pedras, os perigos. À noite você não vê isso. Todo aquele que anda de dia não tropeça, porque de dia tem luz. E Jesus estava a dizer, eu sou o dia. Eu sou a plenitude do dia, eu sou o sol da justiça. Aquele que andar em mim, atrás de mim, não vai tropeçar, porque eu sou a luz do mundo. Mas que andam à noite, nas trevas, no pecado, no mundo, vão tropeçar. Sim, e são condutores cegos, guiando o rebanho cego. E ambos vão cair na cova, como disse Jesus. Mas é preciso nós subirmos e alcançarmos os degraus aceitáveis. Sim, não é fácil. Não pense que você vai subir de noite para dia. É combate. O reino das trevas tomou controle dessas posições. É combate. Tem fortalezas de Satanás. Tem poderes do diabo Satanás ocupando para que você não avança. O maior medo de Satanás é esse. É que aparece alguém na terra como Paulo que alcance o sol. O maior medo de Satanás é esse, é que aparece alguém que domine a noite e entra de dia. E aí a luz vai brilhar para os outros. Sim, não precisa todos entrarem lá, precisa somente um. Se um consegue, outros conseguirão também, porque os outros serão guiados. Aleluia! Mas estão onde essas pessoas? E você está à espera. Você está à espera que um outro possa passar a dianteira. Não, é você. Jesus não está dizendo você, está dizendo a quem eu enviarei, quem há de ir por nós. Sim. E Ele está à espera que você diga, eis-me aqui, envia-me a mim. E Ele vai te dizer, vem, eu te envio. E Ele vai te enviar. Glória a Deus. E quando Ele envia alguém, vai com Ele. Vai com Ele para lhe ajudar. Oh, aleluia. Se você passar tribulação, não te esqueças que as tribulações desse tempo presente não são para comparar com a glória que Deus preparou para você lá no céu. Sim, pode padecer, mas não te esqueças que há uma coroa para receber. Há um prêmio. Glória a Jesus Cristo por tudo que nós passamos aqui. Mas precisamos ajudar os nossos irmãos. Precisamos ser essas pessoas que aceitam o desafio e alcançar os degraus espirituais. Sim, ainda que não chegares no 24º, mas pelo menos que você chegue, glória a Jesus Cristo, muito longe. Pelo menos que você tenha uma glória a brilhar na terra. Deus quer se manifestar, Deus quer brilhar. Deus quer brilhar na terra, mas não está a encontrar corpos, não está a encontrar homens dispostos como Isaías assumiu. Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Está a pensar que é fácil? Por isso ele respondeu, eis-me aqui. Em outras palavras, estou disposto para tudo. Estou disposto para tudo. Se é para morrer, eu morro. Se é para sofrer, eu sofro. Mas vocês dizem, eis-me aqui, amando as vossas vidas, com pecados, com concupiscências, carnalidade, amor ao dinheiro,
é impossível vocês alcançarem essas dimensões, porque os vossos inimigos são valentes. Jesus os chamou de valentes e vocês estão ignorando os ardis dos vossos inimigos. Vocês acham que eles são fracos, eles são fortes. Você precisa ser mais forte para vencê-los. Por isso eles estão lá há séculos, a dominar esse século. Mas se nós continuarmos e perseverarmos no caminho, com a espada, já vos falei de toda a armadura de Deus, então você vai vencer essa guerra. E outros poderão ver o caminho que se chama Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém.